Bom dia, sexto ano! Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças do sistema digestório. Já que a gente já viu todo o caminho percorrido pelo alimento até se converter em nutrientes, né? A gente viu por onde que ele passa, a gente viu a diferença entre o tubo digestório e as glândulas anexas. A gente vai ver hoje um pouquinho sobre a importância da alimentação para o nosso corpo, né? A gente vai ver quais são as doenças que são causadas caso a gente não tenha uma alimentação tão regular e tão bem estruturada. A gente vai ver quais os problemas que podem acarretar, né, para o nosso sistema digestório. Então, vamos lá. Atualmente, gente, o controle da dieta alimentar e da ingestão assim de bebidas alcoólicas é uma medida bastante recomendada. Por quê, tia? Porque são fatores que são decisivos na prevenção de doenças relacionadas principalmente ao sistema digestório, como o câncer, né, o câncer intestinal, as gastrites, úlceras e enterites, doenças hepáticas, cálculos biliares, infecções intestinais, cáries dentárias e aí vai. Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre o câncer intestinal. Primeiro, a gente precisa saber o que é o câncer intestinal. Por definição, o câncer intestinal é um tumor maligno com multiplicação desordenada das células que se forma onde? No intestino. É provável que a causa da maioria desses cânceres no intestino, principalmente no intestino grosso, esteja relacionada ao quê? À má alimentação e principalmente a ingestão de alimentos pobres em fibras e ricos em aditivos químicos, sobretudo conservantes e antioxidantes, que podem prejudicar, né, toda a nossa saúde. Vejam aí na imagem a diferença de um intestino grosso saudável, olha, não tem nenhum tumor. Tá vendo? Tá limpinho. Enquanto que um intestino grosso com a presença de tumores, ele já não vai ter, né, o seu funcionamento de forma saudável. Tia, mas me diz alguns sintomas que são sintomas de cânceres intestinais. A gente pode ter dor abdominal, que é a dor na barriga, a diarreia ou a prisão de ventre, gases constantes, a perda de peso, sangue nas fezes, cansaço, dor de cabeça, peso na barriga. Todos esses sintomas podem ser sintomas de cânceres intestinais. E como fazemos a prevenção, né? A gente pode adotar uma dieta rica em frutas, verduras e vegetais, que aí nos recorre lá às fibras, que são muito importantes lá no intestino. As fibras, elas são fundamentais para quê? Para estimular o trânsito intestinal e, consequentemente, a eliminação lá dos resíduos que vai sair pelo reto e pelo ânus. Acredita-se que a ausência, né, a perda dessas fibras nos alimentos, ela determina um baixo peristaltismo no intestino, fazendo com que as substâncias cancerígenas permaneçam por mais tempo em contato direto com a mucosa intestinal e assim provoquem irritações que podem levar ao desenvolvimento de doenças. Essas fibras presentes nos alimentos, elas estão presentes na aveia, ela está presente no centeio, no milho, nas frutas, alimentos integrais, eles são ricos em fibras. E essa alimentação é uma forma de prevenção, né, de um câncer intestinal.
evitar carnes vermelhas e embutidos, como a calabresa, a salsicha, praticar exercícios físicos, combater a obesidade, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas em excesso. São algumas formas de prevenir. E como tratar? Como fazer o tratamento? O tratamento nos tumores iniciais geralmente é menos agressivo e ele ocorre através da retirada dos pólipos e lesões pela colonoscopia ou por cirurgias com ressecção dos locais dos tumores. Já nos tumores do cólon, há necessidade da cirurgia convencional, que é a laparoscopia ou robótica. E nos tumores no reto, pode haver a necessidade da radioterapia e quimioterapia antes da cirurgia. Então, como a gente pode ver aqui, o tratamento desses tipos de cânceres intestinais, eles variam em relação à localização desse tumor e em relação a se esse câncer ele foi identificado nos seus estágios iniciais ou não. As gastrites. Bom, vamos lá. A definição para gastrite é o quê? Gastrite, ela é uma inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste as paredes internas do estômago. Olha aqui o estômago aqui, ó. Então, as paredes aqui internas desse estômago é revestida por uma mucosa. E quando essa mucosa está inflamada, aí tem a gastrite. Quais são as causas da gastrite? Bom, as causas elas podem ser infecção, lesão, uso regular de anti-inflamatórios, não esteroides e consumo excessivo de álcool. Olha só os sintomas da gastrite, porque não existe só um tipo de gastrite. É bom a gente deixar isso claro. São vários tipos de gastrites, então, mas existem sintomas em comuns, né, entre elas. Os sintomas são queimação, azia, dor de cabeça, má digestão, enjoo e vômitos, sensação de saciedade, daí vai dar perda de peso. Então, são vários sintomas que podem, né, acarretar. Prevenção. Como prevenir a gastrite? Dicas para evitar a gastrite. Vamos lá, primeira dica. Faça 6 refeições por dia, dando um intervalo de 3 em 3 horas. Bom, tia, se eu não tomo café de manhã, se eu não almoço, e aí de tarde eu faço um lanche e de noite eu janto, minha alimentação tá seguindo o intervalo certinho, tá regulada? Não tá. Porque você passou a manhã inteira sem comer, você só foi comer no período da tarde. Isso pode provocar lá uma inflamação no seu estômago. Então, pode ocorrer a gastrite. Outra dica é: dê preferência aos alimentos grelhados, evitando as frituras. Outra dica: insira na sua alimentação mais legumes, mais frutas e vegetais. Outra dica: procure evitar os refrigerantes, bebidas alcoólicas, dando preferência aos sucos. Outro probleminha que pode ocorrer no nosso sistema digestório é a úlcera. E o que é a úlcera? Bom, por definição, úlcera ela é uma ferida que se desenvolve na mucosa do esôfago, estômago ou intestino delgado. E quais são as causas dessas feridas? Lá no esôfago, no estômago e no intestino delgado. O que causa essas feridas? Bom, primeiro pode ser que seja histórico familiar.
por fatores genéticos, né, podem se justificar o aparecimento dessas úlceras peptídicas ou dessas feridinhas. Outra causa pode ser por uma bactéria, a bactéria Helicobacter pylori. Essa bactéria ela pode atacar a parede do teu estômago, a parede estomacal, e geralmente ela ocorre em pessoas que têm essa predisposição para a doença. Quando essa infecção, essa infecção, ela erradica, o que acontece? A úlcera ela tende a desaparecer. Outra causa, né, é o ácido acetilsalicílico e o anti-inflamatório. O uso desses dois constantes medicamentos pode provocar o aparecimento de feridas no seu trato digestório. E por último, última causa pode ser estresse, que além de outros efeitos prejudiciais, podem estimular a secreção de ácidos, principalmente na parede do estômago, que atacam o revestimento desse teu tubo digestório, podendo ser no estômago ou lá no intestino, que é a primeira parte ali do intestino delgado, o duodeno. Olha aqui a diferença de como é um estômago com gastrite. Olha aqui a inflamação provocada pela gastrite, o câncer, onde vai aparecer um tumor, no estômago, e a úlcera. A úlcera é a ferida, então a gastrite é a inflamação, o câncer, o aparecimento do tumor, e a úlcera, a ferida. Tia, e a enterite? Bom, a enterite é um termo muito abrangente, mas que quer dizer o quê? Uma inflamação na mucosa do intestino delgado. Onde que está o intestino delgado? Vamos voltar lá para a nossa última aula. Aqui a gente tem o esôfago, aqui a gente tem o estômago, e aí começa o nosso intestino aqui, delgado, certo? Aqui a gente tem o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Aqui a gente tem o jejunum e aqui a gente tem o íleo, que é a terceira parte do intestino delgado. Então, o intestino delgado é formado por 3 partes: duodeno, jejunum e íleo. Depois do intestino delgado, a gente vai começar aqui o intestino grosso. O intestino grosso vai levar ao reto e ao ânus. Esse é o tubo digestório. Aqui na imagem a gente não tem nenhuma glândula anexa. Então, vamos lá. A enterite ela vai ocorrer aonde? Bem aqui nesse intestino delgado aqui. Tia, e qual é a causa dessa inflamação que ocorre nesse intestino delgado, que a gente chama de enterite? Bom, geralmente é causado por infecção alimentar, ou seja, o consumo de bactérias tóxicas ou vírus patogênicos, que são vírus causadores de doenças, em alimentos ou água. Então, você ingeriu, né, o causador dessa inflamação no seu intestino delgado. E quais são os sintomas da enterite? Bom, pode dar dor abdominal, diarreia grave, falta de apetite, que vai recorrer no emagrecimento, náusea, vômito, melema, que é a perda de sangue e muco lá nas fezes, que, lembrem, aqui também é um sintoma lá do câncer. Por isso que é importante, se sentir algum sintoma desses, recorrer ao médico. Por quê? Porque os sintomas são bem parecidos. Então, só fazendo um exame, só com aconselhamento médico, é que dá para saber qual é o tipo de doença, né, que está no seu corpo, né, no seu sistema digestório. Outro sintoma pode ser a febre. Os cálculos biliares. Bom, os alimentos ricos em gorduras insaturadas são aquelas gorduras más, né, más para o nosso corpo.
Essas gorduras, elas contêm um grande volume de colesterol, que é uma substância que ela não se dissolve na água, é uma substância insolúvel em água, e que em contato com os sais biliares, né, com as substâncias lá da bile, forma pequenos grãos no interior da vesícula biliar. Esses pequenos grãos, né, são chamados de cálculos, que são pedrinhas. Essas pedrinhas podem impedir a saída da bile. O que é a bile? Vocês lembram? A gente falou na aula passada. Bile é a substância produzida lá no fígado, que ajuda na quebra de lipídios, principalmente. E essa bile é armazenada onde? Na vesícula biliar. Se essa bile é armazenada lá na vesícula biliar e essas pedrinhas estão impedindo que essa substância saia, então vai acarretar em vários problemas para o sistema, né, digestório. E pode causar o quê? Pode causar dor, sendo na maioria dos casos necessário um processo cirúrgico para remover essas pedrinhas, esses cálculos biliares. Vejam aí na nossa imagem, ó. Aqui a gente tem o fígado, ó, tá vendo? Aqui nesse fígado é produzido a bile. E aí, quando essa bile é produzida, ela é transportada para a vesícula biliar. Só que essa vesícula biliar, né, pode promover aí essas pedrinhas. Essas pedrinhas são os cálculos biliares, essas pedrinhas, né, podem impedir a saída da bile e aí provocar muita dor. Olha os sintomas aqui, ó. Dores na parte superior do abdômen, náuseas, vômitos, uma sensação de estufamento. Os casos mais graves podem apresentar até febre. Na maioria dos casos, envolve pacientes do sexo feminino e fatores como obesidade e múltiplas gestações. A retirada aí dessas pedras aqui, ó, na vesícula biliar pode ser feita através de uma mini laparoscopia sem cortes algum. E as infecções intestinais? Bom, vamos lá. Os alimentos e a água não tratada podem estar contaminadas com bactérias ou protozoários patogênicos, ou seja, causadores de doenças. Essas bactérias e protozoários, quando são ingeridos, eles podem causar inflamações na mucosa do intestino, originando assim as infecções intestinais. Os sintomas para essas infecções são basicamente, né, febre, vômito, dor de cabeça, perda de apetite, diarreia, cansaço, algumas vezes também provoca cólicas. E o tratamento ele deve ser feito com a administração de antibióticos, no caso se for por uma infecção por bactérias, né, soro ou uma solução salina. As cáries dentárias. Tia, cárie dentária e sistema digestório, o que tem a ver? Quer dizer, se eu tô com a cárie, o problema é no meu sistema digestório? Provavelmente sim. Por quê? Porque os seus dentes são aqueles lá que são responsáveis por mastigar, por triturar, por umedecer junto lá com a saliva, todo aquele alimento que você ingere. Então, se você está com uma cárie dentária, o problema é no seu sistema digestório. Então, por definição, uma cárie dentária é a desagregação de um dente causada por ácidos produzidos pelas bactérias que estão presentes na sua boca. As cavidades podem apresentar diversas cores, desde a amarela, preta, e os sintomas dessas cáries mais comuns são as dificuldades, obviamente, de fazer o seu papel principal, o papel principal do dente, que é a mastigação, né, do alimento.
E por último, e não menos importante, né, a gente tem as doenças hepáticas. Bom, quando se falar em doença hepática, a gente vai relacionar um órgão, né, que é muito importante no sistema digestório, que é uma glândula anexa, né, que é o fígado. O fígado, né, ele é um dos órgãos que é mais importante no corpo humano. Ele exerce mais de 200 funções e ele é responsável por manter o corpo livre de toxinas e células que se tornaram, né, inúteis. Como consequência, é um dos órgãos que mais sofrem com o estilo de vida não saudável das pessoas, o que pode levá-lo a desenvolver uma série de doenças. A maioria das doenças hepáticas são inicialmente silenciosas, ou seja, assintomáticas. Por isso, os exames de rotina e a atenção a certos sinais do corpo são indispensáveis para manter o fígado, né, no seu estado saudável. E o que pode acarretar problemas para o nosso fígado? O consumo exagerado de bebidas alcoólicas, que pode provocar uma disfunção do fígado, causando aí uma grave doença, uma grave patologia, que é denominada de cirrose hepática. Essa cirrose hepática é uma doença que se caracteriza pela destruição das células do fígado. E aí, se destruindo essas células, ele deixa de fazer sua função principal. Ocorre também a fibrose intensa, que obstrui a passagem do sangue pelo fígado, o que impede que este exerça sua função de purificar o sangue e os nutrientes absorvidos pelo intestino, resultando em uma insuficiência hepática, que é a não elaboração da função principal do fígado. Vamos lá para a atividade da semana. Bom, antes de passar a atividade da semana, eu quero dar um puxão aqui de orelha em vocês. Eu recebi muitas atividades, eu queria até parabenizar, porque estão participando mais do que o semestre passado, só que tem alguns alunos, não todos, não estou generalizando, porque tem alunos que são dedicados, que assistem a aula, que vão lá pesquisar, que respondem a atividade com responsabilidade, isso é notável. Mas tem alguns alunos que estão fazendo o quê? Não assistem a videoaula e vão lá responder a atividade sem sequer assistir a videoaula e ainda colocam qualquer resposta lá na atividade online. E aí acham que tá tudo bem, só porque colocou qualquer coisa, aí as respostas e a atividade vai ser válida. Não vai mais, tá bom? Como a gente começou essa didática de atividades online, né? A partir da semana passada, essa semana, o que vai acontecer? Eu não vou mais aceitar atividades que são feitas de qualquer forma, porque é muito notável, a tia percebe na mesma hora o que está acontecendo. Então, não adianta. Um aluno que assiste uma videoaula, ele consegue responder aquelas atividades que são passadas, pelo menos com um acerto de 60%, e não é o que está acontecendo. Tem aluno que erra toda a atividade e nem se dá o trabalho de dar um retorno, né? Então, isso não vai acontecer mais. Se eu perceber que está sendo feito de qualquer forma, eu vou lá no privado, vou chamar atenção e eu não vou mais considerar a atividade como feita. Tá bom? Se você tá com dificuldade, se você não tá conseguindo, é só ir lá falar comigo no privado. Eu não recebi ainda nenhuma mensagem de estou com dificuldade em tal questão, estou com dificuldade nisso. Perguntem, porque perguntar é o que a gente faz em sala de aula. Então, se eu tô disponível lá, então pergunte para mim. Tá bom? Então, a gente vai continuar da mesma forma, eu vou passar a atividade online, só que vou ficar mais atenta em relação aos alunos que estão fazendo atividade de qualquer forma, tá certo? Então, é isso, bons estudos e até a próxima semana.